Salve galera do canal Bike Elétrica e Companhia, galerinha que segue nosso grupo no Facebook, galerinha do WhatsApp e a galera que também nos segue através do Instagram. Eu sou John Baltazar de Bertioga, São Paulo. No vídeo de hoje eu venho falar com vocês aí a respeito aí dos 37 meses que eu estou usando a bicicleta elétrica Souza modelo Eco 350. Pois é, já completaram 3 anos e mais um mês que eu estou usando essa bicicleta aí. Como vocês viram aí na live aí de 3 anos, né? De uso dessa bicicleta, e de lá para cá ela não apresentou nenhuma ocorrência, não teve nenhuma ocorrência assim grave, né? As únicas coisas que verifiquei nela é que as baterias já passaram de 1 ano e meio de uso e já estão começando a apresentar alguns sinais de desgaste. Fora isso, só aqui dentro da caixa que um dos encaixes onde o parafuso rosqueia, ele quebrou essa tampa preta aqui. Mas eu consegui restaurar e também já comprei uma tampa nova, beleza? Então vamos até a bicicleta lá, que eu vou colocar mais no claro ali para a gente poder mostrar para vocês como é que ela tá, explicar uma coisinha ou outra ali, tá? Nesse resumo aí de 37 meses de uso, beleza? Então vamos lá. Tá aqui a minha Souza, o tempo virou aqui, que hoje tinha folha para tudo que é lado. Tá aqui a minha Souza. Vocês olhando assim, ela parece estar impecável, né? De certa forma até tá, para a idade que ela tem, comparando com outras que eu já vi por aí. Inclusive comparando com a bicicleta do primeiro vídeo que eu assisti dela, daquela senhora lá de Natal, né? A minha tá novinha. Ela tá um pouco suja, que eu tenho que limpar ela essa semana. Tem que lavar ela. Aí galera, tá vendo? Como eu já mostrei em outros vídeos, aqui ó, já começou a enferrujar aqui ó, ali também ó, aquela parte de baixo aqui. Então já estou planejando já fazer uma pintura nela, desmontar e fazer uma pintura. Ó, aqui também enferrujou. Galera, uma coisa que eu queria falar pra vocês, esses paralamas, essas coisas aqui, isso não é aço inox não, tá? Isso é aço cromado, tá? É igual alguns raios que tem de moto também, são cromados, não são inox, tá? Então ele vai, mais cedo ou mais tarde, dependendo da forma de uso e o local que você está, ele vai enferrujar. Se você morar na capital de São Paulo, lá só se você tiver hábito de andar com ele na água, pega chuva, aí ele enferruja, com o tempo vai enferrujar, o cromo vai soltar e vai enferrujar. Aqui na praia, por exemplo, tem maresia, é isso aí, ó, tá enferrujando, aqui já enferrujou legal essa parte aqui, ó. Então, tem que limpar, dar uma lavada legal nele. Certo? Vendo? Tudo enferrujado. Por quê? Porque aqui tem maresia, ó. Eu moro aqui, ó. Ali é praia. Tá? Então, já brotou ferrugem lá. Aqui no bagageiro tá botando um pouquinho de ferrugem também, ó. Então, logo logo eu vou ter que desmontar ela para fazer uma pintura. Aqui embaixo já começou a enferrujar. Aqui eu dei eu peguei, eu soltei. Eu não desmontei isso aqui, eu só levantei ela, empapelei a parte de baixo, dei uma pintada, ó. Tirei, deixei no ferro só, lixei bem, aqui está soltando aqui, apliquei um fundo, mas está melhor do que estava antes, tá vendo? Está melhor do que estava antes. Aqui foi alguma pancada que eu devo ter dado aqui, ó, aqui já soltou também, ó, aqui está bem enferrujado, ó. Então tem que desmontar isso aqui, tacar removedor, lixar até ficar brilhante. Neutralizar o removedor, aplicar um fundo, aquele anti-ferrugem, né? Depois aplicar o fundo, depois pintar por cima. É o que tem que fazer nela aqui, certo? Mas de certo modo ela tá ok, tá vendo? Os faróis originais estão funcionando, as setas, buzina, aqui a lanterninha traseira dela tá funcionando, tá normal. Aqui eu deixei a chave lá do outro lado para mostrar para vocês. A minha não tem acelerador, a minha só tem pedal assistido. Se eu tiver que andar com ela, eu tenho que pedalar. Se eu não pedalar, ela não anda. Certo? Então tá aí, galera. Minha Souza tá impecável aqui, ó. Impecável entre aspas, tá bem sujinha ali. Tá bem sujo, eu quero ver se entre hoje e amanhã eu dou uma lavada nela. Tá? Comparando com outros que eu vejo por aí, tá tudo quebrado, carenagem quebrada, tudo, a minha tá legal. Aqui, ó. E lá embaixo, o parafuso de baixo quebrou
aquela orelhinha, ó, começou a quebrar quebrou uma, essa aqui quebrou. Aí eu peguei, como eu ia recuperar essa aqui, aí já fiz em todas elas, nas 4 aqui de cima e fiz lá na de baixo também. Então eu peguei 2 pedacinhos de cantoneira de alumínio, cortei no tamanho certo, furei aqui, parafusei a cantoneira aqui, e aqui mais um parafuso alta rachante, aqui eu pus de aço inox, tudo de aço inox, lá embaixo também de aço inox, e acabou o problema, a carenagem está tudo ok. Aqui foi feita a mesma coisa, quebrou a orelhinha aqui, parafuso aqui, fui botar uma cantoneira aqui, outra aqui, parafusei por cima, está funcionando. A última que aconteceu aqui, essa aqui também, ó, essa parte aqui, logo vou ter que trocar ela, tá? Vou ter que trocar ela porque eu fui atrás do Papo Luan bonitinho aí, ele jogou um spray desse desengripante aqui, ele corroeu isso aqui, ó, o plástico aqui, quebrou, soltou. Isso aqui quase caiu, só não caiu porque... Não, chegou a cair, que esse parafuso também estragou também, ele corroeu o fundo lá. Eu botei para não enferrujar o parafuso, né? Para não oxidar, aí acabou quebrando. E aqui tá meio trincado, aqui também, ó. Ó, aqui tá trincado, ó, tá vendo? Ali, ó. Ali trincou legal. Então essa parte aqui de trás eu vou ter que comprar. Deve estar uns R$90, R$100 mais ou menos. Tá, da frente tá boa. Da frente tá boa. E o que aconteceu recente foi que o parafuso desse lado daqui, que fica aqui dentro, aquele tubete onde o parafuso rosqueia, ele quebrou daqui. Aí eu colei cola instantânea, fiz um reforço em volta dele com resina e fibra de vidro, tá funcionando. Mas eu já comprei outra tampa dessa aqui. Agora eu vou esperar um pouquinho para comprar essa aqui. E como eu quero trocar isso aqui para cor cinza, eu quero ver se eu compro de baixo também, tá? Aí ver se eu compro de baixo para poder fazer a troca ficar certinho aí. Aí aqui também, essa parte aqui, ó, do porta-corrente aqui, essa peça aqui, ó, eu vou ter que trocar para cor cinza também, senão vai ficar meio esquisito, né? Até essa cor até é legal, mas o cinza fica, eu acho mais bonito. Ela preto e cinza, entendeu? Então é isso, galera. O motor tá original, o controlador ainda é original, as baterias já foram trocadas uma vez, o farol é original, lanterna traseira tá original, o disco do freio dianteiro tá original, a pinça eu troquei, foi trocada a pinça, o cubo dianteiro, ó, todo enferrujado, tá original, certo? O que mais? Pezinho tá original, pedal, pé de vela, cabos de freio ainda é original, lona de freio é original, que mais? Pneu dianteiro tá original, aro original, raios original, cubo original, como já falei, né? Roda traseira, pneu já foi trocado depois de 2 anos e alguma coisa. 2 anos e meio eu troquei o primeiro pneu aqui traseiro, que é o que desgasta mais. A câmara de ar foi trocada praticamente no primeiro, indo para o segundo mês de uso, por causa daqueles furos que os raios causam, né? Quando eu resolvi o problema dos furos causado pelos raios, eu já troquei, eu botei uma câmara nova. Essa câmara já tem um furo, já nela. Já tem um furo, mas não é furo causado pelos raios não, porque depois que eu fiz aquela prevenção por dentro dos 2 aros, no primeiro mês de uso dela, primeiro ou segundo mês de uso, de lá para cá ela não furou mais por esse motivo. O da frente nunca furou, graças a Deus. O de trás furou uma vez, eu estava saindo do bairro, passei em cima entrou uma farpinha de PVC, fez um furinho lá, eu remendei, tá até hoje. Ambas as rodas estão vacinadas. Eu apliquei a vacina X-Tire nas duas, até agora não sei se furou ou não, tá? Eu só vou ficar sabendo isso quando eu tiver que tirar a roda e montar o pneu. Aí eu vou ver se tem algum resíduo de vacina entre o pneu e a câmara, aí eu vou saber se furou ou não, certo? Então, aqui foi trocada um pneu e uma câmara de ar. A catraca, tá? Contando com a que veio de fábrica, essa é a terceira, tá? Veio de fábrica, ela estragou, aí eu peguei e coloquei uma outra, aí como eu passo às vezes numa rua aqui que é cheia de areia solta, essa areia grudou nela, aí quando eu fui lavar, entrou para dentro, ficou aquele barulho, aí por bem eu troquei e botei essa catraca aí. Essa corrente é a primeira que eu coloquei depois que eu tirei de fábrica, então troquei 2 catracas e uma corrente aqui. Pedal continua o mesmo, tá? É isso aí.
Tá tudo certinho, retrovisores é o mesmo ainda. Uma coisa que eu troquei, galera, que eu não mencionei para vocês, é o eixo aqui do movimento central, tá? Ele veio com uma folga de fábrica, ó. Aqui tá, ó, tá bem menor. Era tão grande a folga que batia aqui, ó. Tá vendo que tá amassadinho ali, ó? Aqui eu soprei com o soprador térmico e empurrei para dentro para evitar que a ponta do pedal, pé de vela, batesse aqui, ó. Mas tava uma folga, ó. Agora tá mínima, certo? Porque isso veio de fábrica, esse defeito aí. Não sei por que acontece isso. O que acontece? Primeira vez eu desmontei isso tudo, troquei só os rolamentos. Passou uns dias, voltou de novo. É só pedalar aí uns 15, 20 quilômetros, volta a folga. Aí tava desse jeito. Aí por fim, um amigo falou que deve ser o eixo que tá com defeito. Comprei um eixo novo, coloquei. Quando coloquei, foi mil maravilha, daqui a pouco de novo. Aí eu falei, bom, deve ser as porcas da caixa de rolamento. Essas peças aqui, ó. A porca, do lado de cada lado de lá. Quando eu fui trocar aqui, eu não consegui tirar do lado de lá, porque eu não tinha ferramenta e não sabia como é que tirava. Porque lá é rosca contra. Aqui ela aperta no sentido horário e desaperta no sentido horário. Lá é o contrário. Lá ela aperta no sentido anti-horário e desaperta no sentido horário. E eu estou tentando tirar lá fora, eu estava apertando. Aí eu descobri como é que é a ferramenta que tira ela. Eu peguei, fui lá e improvisei uma, né? Uma das versões eu improvisei. Então, aí eu peguei, o que foi que eu fiz? Como eu já tinha trocado o rolamento, trocado o eixo, tudo, aí eu falei, nossa, isso deve ser, falei, essa folga deve ser porque a porca está desapertando aos poucos. Aí qual foi a minha ideia? A minha ideia foi comprar trava-rosca e passar na rosca da porca, limpar bem, desengraxar ela todinha, tirar qualquer resíduo de óleo, graxa e passar trava-rosca e colocar. Aí eu peguei, fui lá, galera, comprei do trava-rosca vermelho, aquele de alto torque. Aí coloquei, né? Aí legal, ficou bacana, apertei até o máximo lá, ficou bacana. E eu tinha tirado o colar, eu botei a esfera diretamente aqui na bacia da porca. Essa porca aqui, ela tem igual uma bacia por dentro. Aí eu passei graxa e colei as esferas ali, aumentei as esferas. Ela usa 9, começou a usar 11 esferas, aí eu coloquei. Aí passou um tempinho, voltou a folga de novo. Aí eu falei, bom, vou ter que tirar isso aí. Eu peguei e falei, bom, isso aí só pode ser uma coisa. Se não, eu botei trava-rosca. Se o trava-rosca está travando, não, a porca não está desapertando. Aí eu peguei e fui lá e falei, deve ser as porcas que devem ter feito o calo por dentro. Aí comprei duas porcas, um conjunto desse aqui de porca, né? Aí fui tirar lá a porca com trava-rosca. Quem falou que eu consegui soltar essa porca? Não tinha, não ia de jeito nenhum. Resumindo, galera, eu tive que pegar a furadeira, tá? Pegar a furadeira com a broca nova. Aí eu comecei a furar aqui, ó. Fazer furo aqui em volta aqui, ó. Um monte de furo. Fiz furo, um aqui, outro aqui. Destruí a porca todinha, para mim poder tirar o eixo, para me enfiar uma serrinha e cortar essa porca aí. Aí eu consegui tirar ela fora. Aí limpei novamente a rosca, com o maior cuidado para não estragar a rosca, porque se estragar a rosca do quadro já era. Aí consegui fazer isso. Aí eu consegui fazer isso, galera, depois de ter destruído toda a porca aqui do eixo movimento central, a porca da caixa de rolamento. Aí eu consegui tirar o eixo fora, né? Aí com uma serrinha, um pedaço de lâmina de serra nova, eu enfiei lá no buraco, fui tique, cortando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois com uma talhadeira eu dei uma cacetada, a peça fechou, por causa dos cortes, né? Aí eu tirei fora. Aí limpei, para não deixar nenhum resíduo, né? Falei, nunca mais eu ponho trava-rosca nesse negócio. Aí eu peguei, tentei tirar a porca do lado de lá, mas é aquele negócio, eu nunca tinha mexido nisso, né? Essa aqui, ela aperta no sentido horário e desaperta no sentido anti-horário. Aquela lá é o contrário, ela desaperta no sentido horário e aperta no sentido anti-horário. Eu com a chave inglesa tentando desapertar, mas estava apertando. Aí desisti. Aí falei, bom, vou trocar só essa aqui. Aí
Aí mais uma vez eu tirei aqui eu tirei todas as esferas que estavam aí dentro, botei tudo esfera nova, tudo só esfera, direta na bacia aqui de dentro da porca. Botei o eixo, né? O eixo estava bom, botei o eixo. Aliás, eu nem precisava ter trocado o eixo a primeira vez, porque o eixo estava bom. Aí coloquei ele de volta lá. Aí eu peguei, botei essa porca, botei as esferas também nela e espertei. Ficou legal. Durou acho que mais ou menos acho que uns 15 dias. Quando eu rodei uns 40, 50 quilômetros, já começou a folgar de novo. Eu falei, nossa, agora danou-se. Aí eu não sabia como é que tirava aquela porca do lado de lá. É que não dá pra ver ela, que tá tampando o pé de, a coroa tampa, ela não dá pra você ver, pra vocês verem. Mas ela não é igual essa aqui, ela tem um chanfre de cada lado para encaixar uma chave inglesa ali. E a chave inglesa, pelo fato daquela parte, daquela aba ter mais ou menos uns 2 milímetros de espessura, muitas vezes a chave inglesa espana aquilo, aí não pega mais nada, meu, aí tem que destruir ela também. Aí eu peguei, vi como é que eram as ferramentas para tirar isso, aí eu vi uma mais simples, que eu podia improvisar aqui, aí peguei, improvisei essa ferramenta, fui lá e pá, tirei fora, consegui tirar ela fora, aí troquei, agora troquei as duas e botei os colares de esfera outra vez. Tá? Aí tava sem jogo tranquilo, aí passou um bom tempo, agora depois, olha, agora tá um pouquinho, uma folguinha leve aqui, ó, mas ainda tem como dar um aperto lá ainda, só pegar e dar uma apertada aqui. Eu não posso apertar muito, porque senão a contraporca ela não rosqueia mais. Então tem que ver se ater esses detalhes aí. Mas a minha ideia é pegar esse eixo, mandar no torneiro para ele fazer um serviço para mim e eu botar rolamento, rolimã aqui, tá? Botar aqueles cubos com rolimã aqui, tá? Aí acabou o problema. Então, aí eu botei o eixo que veio de fábrica de volta aí, entendeu? Eu botei o eixo que veio de fábrica. Eu quando mexer agora, eu vou trocar mais uma vez, eu vou trocar o eixo. Vou pegar botar um eixo novo aí e vou trocar esse conjunto todo, as duas porcas dos dois lá, vou trocar elas e vou botar um eixo novo, 0 km. Aí eu vou fazer aquele serviço com as esferas diretamente na bacia, não vou botar mais o colar, porque o colar é assim, ele gasta aquela coroa que as esferas ficam encaixadas nela e aquilo começa a raspar aqui no fundo da porca e começa a calejar, aí é onde vem a folga, beleza? Então é isso, galera, vamos seguir em frente aqui. Então esse aqui foi mais uma troca que eu fiz. Galera, uma coisa que eu falo sempre para vocês, eu troquei uma câmara, troquei um pneu, troquei botei duas catracas lá, troquei uma corrente, troquei o eixo, colares, porca, etc e tal. A pinça de freio não, porque eu não precisava trocar, eu troquei porque eu quis trocar, porque é mais fácil ajustar essa do que a outra. Que mais que eu troquei aqui? Que mais que eu troquei? Acho que foi isso, né? Câmara de ar, pneu, catraca, corrente, um eixo, 2 jogos desse aqui, colares de esfera. Deixa eu ver o que mais. Acho que só, galera. Eu não troquei mais nada dela, não. Certo? Todas essas peças que eu troquei nela, vocês sabem quem foi? Vocês estão chegando agora no canal, vocês sabem me dizer quem foi que pagou essas peças? Eu? De certa forma até foi, né? Fui eu que fiz o pagamento, mas quem pagou foi ela mesma, tá? Foi ela mesma que pagou essas peças aí. Eu já troquei um conjunto de bateria. O conjunto de bateria foi feito de uma outra forma. O que acontece, galera? Ela é muito útil para você ir trabalhar, para você ir às compras, para você buscar ou levar uma criança pequena na escola. Apesar dela não ter um banco para carona, ela tem um bagageiro ali, né? O fabricante não pensou nisso, mesmo porque é um motor fraco, né? Não comporta outra pessoa aqui em cima. De forma que preserve a integridade física do motor, tá? Mas dá para levar uma criança ali até uns 5, 6 anos aí, dá para se transportar aí no dia a dia. Uma criança maior, você pode até transportar uma vez ou outra, mas toda vez não dá, porque o motor não aguenta isso. Então serve para levar uma criança pequena na escola e buscar, etc e tal.
Vamos supor que você tem que pegar ônibus quando você vai fazer esse serviço. Você tem que trabalhar, você tem que pegar ônibus. Eu aqui, quando eu vou para o centro da cidade, eu tenho que pegar um ônibus, que eu percorro uns 14 quilômetros para ir e uns 14 quilômetros para voltar. O ônibus anda mais, né? Porque ele entra em vários bairros, dá uma volta, mas se eu pegar aqui a avenida direta até o centro da cidade, vai demorar, eu vou percorrer uns 14 quilômetros, certo? Esse ônibus custa R$ 5,50 para ir e R$ 5,50 para voltar. São R$ 11 eu gastaria se eu fosse de ônibus, perfeito? Então o que eu faço? O que eu faço toda vez que eu tenho que me deslocar de ônibus? Então, o que eu faço quando eu tenho que me deslocar de ônibus e uso a bicicleta? O dinheiro que eu gastaria do ônibus, tá? Eu tiro o valor da carga. Quanto é que é para dar uma carga nela? Na atual bandeira tarifária daqui da minha cidade hoje, eu pago aí acho que R$ 1 para fazer isso aí, talvez até menos, para carregar a bateria. Esse R$ 1, ele vai somar na minha conta de energia. E os outros 10 que sobra, eu tenho uma aplicação que eu batizei lá, aplicação de troca de peças. Eu aplico lá a longo prazo, para resgatar daqui a 6 meses, 8 meses, até um ano, certo? Então, eu aplico lá, toda vez que eu vou na cidade que eu gastei, que eu deveria gastar dinheiro com condução, não gastei, eu pego o valor, tiro a carga da bateria, que é R$ 1, e os R$ 10 eu coloco lá. Lembrando que agora não, mas no início, uma carga de bateria dava para mim ir 2 vezes lá. Eu fazia 60 e poucos quilômetros com uma carga dessa bateria que estão aí, certo? Então, daria para mim 2 vezes lá. Com R$ 1 eu iria 2 vezes na Bertioga e voltava. Então, seria R$ 21, porque R$ 1 já é a carga. Então, eu economizo 10. Aí, a segunda ida lá, que eu vou com a segunda carga, já são R$ 11. Então, são R$ 21 que eu ponho nessa aplicação para troca de peças. E tem sido assim até então. Eu preciso trocar alguma coisa, alguma peça que pneu, alguma coisa, eu vou lá, consulto quanto é que eu tenho. Se tem dinheiro que dá para pagar tudo, eu vou lá, pago. O resto, se não der, eu complemento. Mas geralmente, até agora, a aplicação pagou tudo, galera. Com o dinheiro que eu economizo com ela. Eu não disponho desse dinheiro para outra coisa. Esse dinheiro que eu economizo é para manutenção dela, tá? Para mim não ser pego de calça curta. Ah, mas e a bateria? A bateria você vai gastar aí R$ 1.000 e tantos. Exatamente, galera. Quando eu comprei a minha Souza, eu abri uma aplicação para troca de baterias. E todo mês eu mando uma grana para lá, de forma progressiva, certo? Até chegar no décimo mês. Quando chega no décimo, aliás, eu faço aplicações desde do primeiro mês que eu comprei ela, eu faço aplicação nessa caixinha de aplicação de forma progressiva. Eu coloco um valor, no outro mês eu dobro e vou assim por diante. Quando chega no 12º mês, tá? Eu já chegou no limite, numa quantia boa que eu depositei lá. Aí no 14º mês eu repito a mesma quantia. Aí eu venho decrescendo até chegar no outro 12º mês, certo? Aí geralmente é na época que eu preciso trocar a bateria. As primeiras aplicações para troca de bateria eu faço a longo prazo, certo? Para resgatar daqui a 1 ano e meio. Então as primeiras aplicações que eu faço nessa caixinha aí para troca de bateria, eu ponho para longo prazo, geralmente para resgatar 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, por aí assim, entendeu? Porque é justamente na época que eu vou precisar trocar a bateria. Então essa aplicação não pode estar empatada lá, não pode estar retida lá. E as demais aplicações eu vou fazendo de acordo com os meses que faltam para chegar no período de troca. Então, quando chegar na época de trocar a bateria, todas as aplicações vão estar disponíveis para me resgatar, com os devidos juros, correções, etc. e tal. Então, essa bateria aí, praticamente eu não pus dinheiro do bolso. O que tinha lá deu suficiente, porque eu peguei um preço bom, tá? Peguei um preço bom, eu compro bateria a preço de oficina, eu não compro no varejo, tá? Então, deu pegar um preço bom, eu consegui trocar
essa bateria lá e sobrou dinheiro lá ainda, tá certo? Então é isso, galera. A minha Souza tá aí, 37 meses de uso, 3 anos e 1 mês de uso. Tá bem funcional, estou usando ela bastante para poder andar para todo lugar que eu quero. Para quem chegou agora nesses 3 anos e 1 mês aí, ou 37 meses, eu fiz algumas instalações nela, que foi no caso o farol de milha, tá? Botei um farol de milha nela aí para clarear no escuro, melhor no escuro, né? Porque o farol dela é fraco e para acabar de complicar, a cestinha quebra parte do facho do farol. Eu vou fazer agora um upgrade, eu vou tirar essas lâmpadas de filamento e vou pôr tudo LED aqui. Vou pôr tudo LED, já fiz o cálculo aí, o cálculo da corrente que eu vou ter que reduzir para não queimar, porque o LED, se eu ligar um LED comum aqui, ele vai queimar de pronto, né? Então, já vou fazer isso aí para poder durar um pouco mais. Esse farol aqui tá bom, tá excelente, mas mesmo assim eu já vou comprar um outro para poder colocar aqui, deixar de reserva, né? Esse aqui tá bom, a hora que ele queimar, eu preciso comprar um outro para deixar de reserva. A lanterna traseira também tá boa, mas eu vou fazer um upgrade nela. Eu comprei LED daquele de 1 centímetro, cor laranja. Esse aqui é amarelinho claro, de dia você não vê ele. Então eu vou trocar esses LEDs aqui, botar LED cor laranja maior, aquele de 1 centímetro. Essas aqui tá de bom tamanho, dá para se ver legal, mas se for o caso também ponho o LED de 1 centímetro aqui, para manter o mesmo padrão da bicicleta aí. Não quero colocar outra lanterna aí que fuja muito do padrão. Eu até vi umas bonitinhas lá na China lá, para trocar, eu até comprei uma, mas eu não vou mexer com isso não. Não vou mexer com isso agora não, vou manter essa aqui do jeito que tá. Essa peça branca aqui, o bom seria deixar ela escura, porque vai destacar mais aqui dentro, tá? Então eu vou ver se eu consigo um tipo de um papel filme escuro para tampar esse prata, que esse prata confunde, de dia você não enxerga. Se bater luz do sol aqui, você não vê isso aqui piscando, tá? Então é uma coisa que eu vou fazer, mas vou manter a mesma lanterna por enquanto. Certo, galera? O que eu vou fazer agora, galera? Daqui nos próximos meses aí que eu tenho que fazer, eu vou ter que desmontar ela todinha, tirar tudo isso aqui, deixar só o quadro para poder pintar ela. Então o que eu vou fazer? Mais um upgrade. Eu vou trocar os aros e raios e cubo. Na roda dianteira eu já comprei o aro, comprei os raios e o cubo. Então vou mandar fazer o enraiamento. Da roda traseira também já comprei o aro e o cubo. Então como ela vai ficar umas 2 semanas pelo menos parada, já vou providenciar esse enraiamento aí para poder fazer um upgrade. Eu estava pensando em pôr roda de moto, mas tem um pequeno detalhe, galera. Como a Souza falou para mim, tá? Como a Souza falou para mim, deixa eu sentar aqui que eu não vou crescer mais. A Souza aí, ela não é uma bicicleta elétrica, apesar de ter o nome de bicicleta elétrica, ela não é bicicleta elétrica, ela é um ciclomotor, tá? Tem uns caras aí querendo batizar ela de autopropelido, mas não é, ela não se encaixa na categoria de autopropelido, mas nem a pau, tá? Depois eu vou explicar para vocês por quê. Ela é um ciclomotor, mas a minha tá, na configuração que a minha tá, ela é uma bicicleta elétrica. Mas quando ela sai de fábrica, ela sai na configuração de ciclomotor, beleza? Tanto que o fabricante falou que tem até os registros já lá na Senatran para poder, quem quiser licenciar, ficar à vontade, certo? Então, eu não ponho a roda de moto porque é o seguinte, muitos dos agentes da autoridade, eles estão trabalhando pelo visual, não é pelas características técnicas. Então é pelo visual que eles estão trabalhando. Se eu pôr uma roda de moto aqui e outra na frente, ela vai ficar mais baixa e vai ficar com a aparência de moto. Eu já tenho essa carenagem aqui de cima aqui, ó, já tem a aparência de moto. Tem muita gente que pensa que ela é moto. Só difere um pouco por causa das rodas e por causa dessa cestinha na frente aí do bagageiro. Então difere mais. Agora você imagina uma BK500, essa nova de 500 watts, que tem roda de moto, roda de liga leve, freio a disco, parece que nas duas rodas, que mais? Banco de moto, então aí garfo de moto, então lascou-se, né? Se o fiscal de trânsito pegar uma daquela lá, ele vai crespar legal mesmo. Então tá complicado aquela por causa desse detalhe aí.
ela é vendida como bicicleta, mas na realidade ela é um ciclomotor. Então o que acontece? Por isso que eu estou relutando para colocar colocar a roda de moto aqui, que é a roda dianteira da Bis, o aro dianteiro da Bis, o pneu dianteiro da Bis, da Pop 100 serve aqui. É um aro de 17 polegadas. Serve aqui, tá? Dá certinho aqui, ó. Cabe certinho aqui no quadro aí. É a conta certa. E na roda da frente também dá para fazer isso aí. Não sei se a largura do garfo vai dar, mas dá para colocar também, entendeu? Então ela ficaria como se fosse um aro de 22 polegadas na realidade, com pneu e tudo. Então eu estou relutando em fazer isso, mas por enquanto eu vou colocar o VMAX. Eu vou colocar o aro VMAX nas duas, né? Porque o aro VMAX é bem resistente. Se aguenta os caras com mountain bike descendo montanha abaixo, descendo escadaria, deve aguentar o tranco numa Souza, né? Então é isso que eu vou fazer. O pneu eu vou manter por enquanto o Levorinha Atacama. Vou manter os dois Atacama. Tá certo, galera? Então, a minha bicicleta, quando ela vem de fábrica, como estava falando, ela vem configurada como ciclomotor. Apesar dela ter pedal assistido, ela veio com um acelerador aqui, ó. A minha eu tive que tirar fora, ó, tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Aqui está parafusado, aqui está sem o sensor, eu tirei o sensor Hall daqui de dentro, tá? Os fios eu mantive os fios, porém estão desligados aqui e estão desligados lá embaixo, tá? Ou seja, eu não tenho mais o acelerador disponível, então a minha ela está configurada como uma bicicleta, mas quando ela sai de fábrica, ela sai como ciclomotor, segundo o que o próprio vendedor lá, o fabricante disse, ela está registrada como ciclomotor. Então, se manter o acelerador implica a gente ter que seguir os trâmites legais, que é licenciar, emplacar, ter habilitação. Menor de idade não pode dirigir, certo? Menor de idade não pode dirigir, porque menor de idade não pode conduzir ciclomotor, porque para conduzir ciclomotor, ou você tem que ter uma habilitação categoria A, ou no mínimo uma ACC, autorização para condução de ciclomotores. Tem que ter uma dessas duas habilitações aí, certo? Então é isso, galera. Tá aí a minha bike Souza, 37 meses de uso, tá em boas condições de uso, tá um pouquinho de ferrugem aparecendo, mas isso aí não é tão grave assim, a gente consegue resolver esse problema aí, beleza? Então é isso, vamos que vamos. Bom, galera, como vocês viram aí no vídeo, essas são as condições atuais da minha bicicleta Souza, depois de 37 meses de uso, 3 anos e 1 mês de uso. Do mês passado para cá não teve nenhuma ocorrência grave. O que eu falei foi aquela do parafuso ali que quebrou lá onde o parafuso rosqueia, quebrou daquela tampa preta lá, mas eu consegui restaurar, fiz uma restauração lá, tá fechando a caixa direitinho, tá legal, tá bem firme o aperto, mas eu já comprei outra tampa, então já tá tudo certinho. E essa tampa aí, como eu disse, eu tirei daquela aplicação lá que eu tenho, de quando eu vou para o centro da cidade ou para algum outro lugar que eu tenho que pegar ônibus, eu vou com ela, economizo aí as passagens. Então o excedente da passagem menos o que é gasto para carregar a bateria, eu aplico lá. Então essa tampa eu comprei com dinheiro dessa aplicação aí, tá certo? Então é isso, ela está nessas condições, tá andando, graças a Deus. Tá com aqueles ferrugem ali que logo eu vou ter que parar ela para desmontar ela toda, fazer uma pintura no quadro legal, raspar esse quadro todo, tirar toda essa tinta eletrostática que está aí, dar um fundo, aplicar um fundo. Eu quero ver se nela eu não vou usar tinta spray. Eu quero ver se eu compro tinta automotiva, fundo automotivo e tinta automotiva, tá? Ou mando algum amigo aí que tenha cor preta aí para pintar para mim. Eu compro a tinta, ele já deve ter o fundo lá, eu compro a tinta, mando algum amigo aí pintar para mim, certo? Aí ele faz a pintura, faz direitinho, talvez até um verniz em cima, sei lá, para proteger mais. Mas eu quero ver se eu dessa vez, quando eu for pintar, eu não vou usar spray não, eu vou usar tinta automotiva, e pelo menos a gruda no carro não sai, né? Eu tenho que fazer um trabalho bem feito no quadro, uma limpeza perfeita no quadro, tirar todos os vestígios de ferrugem para ficar legal. Então é isso, eu vou ter que fazer essa pintura
Aproveitando aí a pintura, eu vou fazer o upgrade nas rodas, tá? No aro, nos raios, tá? Vou trocar isso aí tudo, tá certo? E depois eu vou trocar aí as baterias aí, tá? Trocar as baterias. A única ocorrência que teve do mês passado para cá foi aí a tampa da caixa. Essa parte aqui, esse lado de cá tem um parafuso aqui, parafuso da parte salmão ali, ó, para a parte preta. A peça da parte preta, onde o parafuso rosqueia, ele encaixa e rosqueia, ela quebrou, quebrou um tanto assim, ó. Mas o pedaço ficou lá, eu tirei, peguei ele, olhei lá, limpei legal, passei cola instantânea, fixei lá. Depois eu fiz um reforço com fibra de vidro e resina. Então ficou bem firme lá. Eu apertei o parafuso, grudou legal, segurou a caixa está bem fechada, não tem nenhum problema ali. Então já tá, o problema foi resolvido. Mas por precaução eu comprei a outra tampa nova. Tem uma tampa nova novinha guardada lá no meu estoque lá. Certo? Essa tampa aí, quem pagou ela? Quem pagou? Foi eu. Ela mesmo pagou. Eu fui lá no dia daquelas aplicações lá e vi quanto é que tinha dinheiro bastante lá, eu peguei, tirei o valor da tampa, fui lá na Shopee, paguei, no Mercado Livre paguei, já me entregaram. Então, tá lá, a tampa tá novinha tá guardada. Depois eu vou comprar essa parte de baixo também, com o tempo vai estragando, né? Parte de baixo, depois eu vou comprar aquela ali, ó, comprar aquele porta-corrente ali também. Essa carenagem de trás, depois eu vou ver se eu compro também, mas enquanto essa aqui estiver durando, eu vou manter ela, tá? Eu fiz aquele serviço ali com com as cantoneiras de alumínio e parafuso de inox, eu creio que ela não vai quebrar mais com facilidade. Já deu um break ali. Essa tampa aqui de baixo também, a contratampa aqui também, mesma coisa. Então é isso, galera. Ela sozinha ela se paga. Se você pegar o dinheiro que você economiza com passagem de ônibus para você reverter para manutenção dela, você não gasta mais dinheiro, tá? Põe numa aplicação a longo prazo, vai colocando. Talvez nos primeiros meses aí, depois que você começou a fazer a aplicação, você vai ter que gastar alguma coisinha, talvez, né? Mas se você for cuidadoso com ela, tá? Você não precisa, o dinheiro vai ficar lá, vai ficar rendendo lá, né? De acordo com a sua frequência que você vai lá que você pega ônibus, vai ficar rendendo e você não vai precisar gastar do teu bolso. Certo, galera? Então, aqui nela, do que eu troquei nela, foi pouquíssimas coisas que não lembro o que aí, que eu tive que complementar com alguns reais aí. Mas a maioria, ela mesmo, com o que eu economizo em passagem de ônibus, usando ela mesmo pagou, tá? E vai continuar pagando por um bom tempo. Aquele banco ali eu comprei ele, tá? Eu paguei, tá? Eu paguei, mas já usei ela depois que eu troquei o banco, já usei ela várias vezes em locais que eu tinha aqui de ônibus, eu fui com ela e o banco já repôs aí, praticamente já foi reposto aí o que eu gastei, beleza? Então é isso aí. Você sabendo administrar ela não dá muita despesa não, galera. A bateria, por exemplo, que eu falei, eu fiz aquela aplicação progressiva, né? Vamos supor, primeiro mês eu coloquei R$10, um exemplo, né? Segundo mês eu ponho 20, terceiro mês eu ponho 30, no quarto mês eu ponho 40 e vou subindo, tá? Se você vê que vai ficar muito para você, vai ficar meio complicado para você aplicar desse jeito, você primeiro mês você coloca vai 50, no outro mês você põe 60, no outro mês você põe 70 e vai colocando, vai aumentando até chegar no 12º mês. É uma obrigação que você vai ter, porque se você for comprar a bateria no cartão de crédito, você vai parcelar em 12 vezes, não vai? Você vai obrigatoriamente ter que pagar essa parcela. Então você já se previne. Você já se previne. Você está fazendo o pagamento das parcelas antes delas acontecerem. Então o que acontece? Você coloca lá, no primeiro mês você coloca R$20, no segundo mês você coloca 30, no terceiro mês você coloca 40, no quarto mês você coloca 50, no sexto mês você coloca 70, ou você pode dobrar, colocar 20, 40, 60, 80, 100, 120, vai fazer assim.
até chegar no 12º mês. Chegou no 12º mês, quando você chegar no 13º, você vai aplicar o mesmo valor que você aplicou no 12º mês. Aí você vem fazendo em ordem decrescente, certo? Primeiro você faz em ordem crescente, depois em ordem decrescente. Vai dar mais ou menos no período. Ah, e outra coisa, as aplicações devem ser feitas a longo prazo. Por exemplo, você vai trocar a bateria daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano e 6 meses, então você vai aplicar esse dinheiro, a primeira aplicação, você vai fazer para resgatar daqui a 1 ano e 7 meses, por exemplo. Aí a segunda, daqui a 1 ano e 6. A terceira, daqui a 1 ano e 5 meses. A quarta, daqui a 1 ano e 4 meses. E por aí vai. Tá? Até chegar na última que você vai fazer para resgatar a qualquer momento. Se tiver chegado à última, ainda não houver necessidade de trocar as baterias, ela estiver andando bem ainda, você vai continuar fazendo a aplicação em ordem crescente, entendeu? Aí aquela última aplicação que você fez, aí você vai fazendo ela em ordem crescente, para pegar daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, por aí assim, certo? Então ela sozinha ela acaba se pagando, galera. Você não precisa esquentar muita cabeça com isso não, porque a bateria é assim. Vamos supor, daqui a 6 meses eu tenho que trocar a bateria, eu não tenho dinheiro em mãos, mas tenho cartão de crédito. Então eu vou chegar no Mercado Livre, vou passar o cartão lá, vou comprar a bateria lá no cartão, para pagar daqui em suaves prestações em 12 meses. Eu pagar 1.200, teoricamente eu pagaria R$100 por mês, mas tem o juro lá, que eles cobram um jurinho lá, né? Então eu teria que pagar R$100 por mês. E vou ficar pagando isso aí daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano. Só que daqui a mais ou menos 1 ano e meio, eu já vou ter que trocar de novo. Entendeu? Eu acabo de pagar uma, mas eu tenho que comprar outra. Então, se você tomar essa precaução, você consegue minimizar o problema. Se você não conseguir juntar a grana toda, você vai conseguir juntar pelo menos parte dessa grana, e você vai ter que complementar com pouca coisa. Deu para entender? Então é uma bicicleta que ela é bem versátil, ela sozinha ela acaba se pagando aí, beleza, galera? É isso, galera. Tá aí a minha Souza com 3 anos e 1 mês de uso, ou seja, 37 meses de uso. Eu estou satisfeito com ela. Tive aqueles probleminhas nativos iniciais, mas eu consegui descobrir como é que funciona, como é que ela funciona, como é que a causa do problema, como resolver o problema. Resolvi, agora é só usar com sabedoria. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, galera, é que todo veículo tem seus prós e seus contras. Todo veículo tem suas limitações. A gente não deve exigir de uma bicicleta elétrica coisa que só uma moto pode oferecer, tá? Uma coisa é velocidade. A pergunta que eu mais recebo nos meus canais de comunicação é como eu faço para desbloquear a velocidade da Souza. Como é que eu faço? Se eu for cobrar R$5 de cada um que me pergunta isso, eu não preciso trabalhar mais, porque por dia bastante pessoas me perguntam sobre isso. Aí eu vi um vídeo lá, como é que eu faço para desbloquear a Souza? A minha não tem aqueles fios. Aqueles fios lá não é limitador de velocidade, aqueles fios é um redutor de velocidade. Ou seja, a Souza já está na velocidade normal dela, a qual ela foi projetada, a qual a controladora foi projetada, certo? Então, o fabricante lá do módulo deixou aqueles fiozinhos para você juntar, ele reduzir da velocidade normal para 10 ou 15 km por hora. Para isso que ele serve. Ele não é para limitar a velocidade, certo? Ele não limita, ele reduz a velocidade para quando ela é usada em colônia de férias, para quando ela é usada em pátios industriais, para quando é usada em condomínio fechado, tá? E outras áreas que tem muita circulação de pessoas, não podem andar com ela no gás. Então o pessoal liga, quando é usado por crianças ou adolescentes, então ele bota esse redutor para poder limitar a velocidade, ela não andar muito. Redutor, ela reduz a normal para 10 ou 15 km por hora, ela não limita. A limitação é uma outra história. A limitação dela começa lá na prancheta do engenheiro, quando ele está projetando, quando ele está calculando o circuito do modo controlador, quando ele seleciona os componentes,
Então ele fala, bom, essa bicicleta, esse modo controlador vai ser usado em bicicleta lá no Brasil, se você reparar aí nos marketplaces que vende controlador, com exceção do Mercado Livre, que compra da Souza e revende, né? O pessoal lá compra da Souza e revende, você não acha modo igual da Souza, você acha parecido, mas igual você não acha. Então esse modo da Souza é fabricado especialmente para ela, certo? Então todo o processo de limitação de velocidade começa lá na China, na prancheta de trabalho do engenheiro. Ele fala, bom, a Souza no Brasil, lá a legislação é essa aqui. Agora é 32 km por hora, então ele projeta o circuito, faz os cálculos ali para limitar o fluxo de corrente para que essa bicicleta ande no máximo a 32 km por hora. Então é isso aí, é o engenheiro quem projeta a controladora, que projetou a controladora, ele que fez os cálculos certinho sobre o fluxo de corrente em determinadas etapas do circuito da controladora, para poder limitar essa velocidade lá na fábrica, já vem lá de fábrica limitada. Tá? O que a gente faz aqui, que vem em algumas controladoras, é uma redução. Você conecta o fio lá, pronto, você reduz a velocidade. Mas desconectou, ela volta à velocidade normal para a qual ela está limitada de fábrica, certo? Aí pegou a pergunta, John, mas não tem como a gente dar um jeitinho e desbloquear isso aí? Que eu vi uns vídeos nos canais aí, os caras ensinando. Ué, vai lá e faz então. Assiste o vídeo do cara e faz. Só que tem um pequeno detalhe, se você fizer isso aí, vamos supor, a sua bicicleta é igual essa aqui, que anda 32, 33 km por hora no máximo, tá? Não passa disso, essa minha aqui não passa disso, tá? Se você fizer isso, você está adulterando o teu veículo, você corre o risco das sanções legais, tá? Você está passivo de penalidade se o fisco te pegar aí, tá certo? Mas nada te impede de fazer, a bicicleta é sua, tá? Você que comprou, você que pagou, assiste o vídeo do cara e faz. Só que eu te vou falar uma coisa, eu vi 2 canais aqui, inclusive aqui no Brasil, tá? Os caras fizeram isso aí, mas eles já avisaram, é por sua conta e risco, porque eles fizeram a gambiarra lá, certo? Fizeram a gambiarra, mostraram no vídeo que funcionou, que melhorou lá a performance, só que eles não falam quanto tempo isso aí durou, se ele usar a bicicleta no dia a dia. Ele não falou isso. Então pode ser que eles já tenham feito, isso aí, usado, 1 ou 2 dias depois tenha queimado, tá? Ele já avisa, é por sua conta e risco, tá? E outra coisa, tem um canal aí que o cara falou bem claro, olha, se você não tem conhecimento em eletrônica, não se meta a fazer isso. Adquira primeiro conhecimento em eletrônica, faça um bom cursinho de eletrônica aí, pelo menos de eletrônica básica, para você meter a mão aqui. É como eu falei, a controladora, ela é projetada por um engenheiro, tá? É projetada por um engenheiro na área da eletrônica, tá certo? Então, tem que ser uma pessoa que entenda de circuito, saiba quais são as etapas. Olha ali, bom, isso aqui é a etapa tal, aqui é a etapa tal e pá. Então vou fazer aqui ou ali, vou fazer uma adulteração ali, certo? Então não é para qualquer um meter a mão ali. Estão entendendo? Eu já vi casos do pessoal fazer isso aí, essa adulteração na controladora, e no próprio teste a controladora começou a fumegar. Eu vi que tem vídeos aí do exterior, é só você digitar lá no exterior lá, em língua no chinês ou até mesmo no inglês, você vai ver vários experimentos desse tipo que a controladora fumegou, saiu fumaça para tudo que é lado dela, entendeu? Tem uma que pegou fogo, até onde tem os fios ali, ela, deu um pipoco ali, pegou fogo, porque não aguentou, o cara não calculou, o cara foi lá e soldou um fio. Eu já peguei aqui acho que umas 5 controladoras. É que muitas vezes, galera, não dá tempo de gravar vídeo para pôr aqui. Mas já peguei umas 5 controladoras, tá? Que eu abri aqui, ela de alguma forma foi danificada, que quando eu abri e fui olhar, eu vou mostrar uma para vocês. Deixa eu ver se eu acho ela aqui.
Eu devo ter um vídeo aqui no canal, um short, que eu mostro para vocês aí. Procura aqui no canal. Se eu achar ele, eu vou deixar o link aqui na descrição desse short aí. É uma controladora de uma bicicleta. O pessoal fizeram a gambiarra para aumentar a potência e velocidade. Estragou a controladora. Tá? Então é uma coisa que eu não recomendo que ninguém faça, galera. Então é isso aí. É o engenheiro quem projeta a controladora, que projetou a controladora, ele que fez os cálculos certinho sobre o fluxo de correntes em determinadas etapas do circuito da controladora para poder limitar essa velocidade lá na fábrica. Já vem lá de fábrica limitada. Tá? O que a gente faz aqui, vem em algumas controladoras, é uma redução. Você conecta o fio lá, pronto, reduz a velocidade. Mas desconectou, ela volta à velocidade normal para a qual ela está limitada de fábrica, certo? Aí pegou e perguntou, John, mas não tem como a gente dar um jeitinho e desbloquear isso aí? Que eu vi uns vídeos nos canais aí, os caras ensinando. Ué, vai lá e faz então. Assiste o vídeo do cara e faz. Só que tem um pequeno detalhe, se você fizer isso aí, vamos supor, a sua bicicleta é igual essa aqui, que anda 32, 33 km por hora no máximo, tá? Não passa disso, essa minha aqui não passa disso, tá? Se você fizer isso, você está adulterando o teu veículo, você corre o risco das sanções legais, tá? Você está passivo de penalidade se o fisco te pegar aí, tá certo? Mas nada te impede de fazer, a bicicleta é sua, tá? Você que comprou, você que pagou, assiste o vídeo do cara e faz. Só que eu te vou falar uma coisa, eu vi 2 canais aqui, inclusive aqui do Brasil, tá? Os caras fizeram isso aí, mas eles já avisaram, é por sua conta e risco, porque eles fizeram a gambiarra lá, certo? Fizeram a gambiarra, mostraram no vídeo que funcionou, que melhorou lá a performance, só que eles não falam quanto tempo isso aí durou, se ele usar a bicicleta no dia a dia. Ele não falou isso. Então pode ser que eles já tenham feito, isso aí, usado, 1 ou 2 dias depois tenha queimado. Tá? Ele já avisa, é por sua conta e risco. Tá? E outra coisa, tem um canal aí que o cara falou bem claro, olha, se você não tem conhecimento em eletrônica, não se meta a fazer isso. Adquira primeiro conhecimento em eletrônica, faça um bom cursinho de eletrônica aí, pelo menos de eletrônica básica, para você meter a mão aqui. É como eu falei, a controladora, ela é projetada por um engenheiro. Tá? É projetada por um engenheiro na área da eletrônica. Tá certo? Então, tem que ser uma pessoa que entenda de circuito, saiba quais são as etapas. Olha ali, bom, isso aqui é a etapa tal, aqui é a etapa tal e pá. Então, vou fazer aqui ou ali. Vou fazer uma adulteração ali, certo? Então, não é para qualquer um meter a mão ali. Estão entendendo? Eu já vi casos do pessoal fazer isso aí, essa adulteração na controladora, e no próprio teste a controladora começou a fumegar. Eu vi que tem vídeos aí do exterior, é só você digitar lá no exterior lá, em língua no chinês ou até mesmo no inglês, você vai ver vários experimentos desse tipo que a controladora fumegou, saiu fumaça para tudo que é lado dela, entendeu? Tem uma que pegou fogo, até onde tem os fios ali, deu um pipoco ali, pegou fogo, porque não aguentou, o cara não calculou, o cara foi lá e soldou um fio. Eu já peguei aqui acho que umas 5 controladoras, é que muitas vezes, galera, não dá tempo de gravar vídeo para pôr aqui, mas já peguei umas 5 controladoras, tá, que eu abri aqui, ela de alguma forma foi danificada, que quando eu abri ela, galera, tinha uma gambiarra brava lá dentro. O cara fez um jump ali e usou material inadequado, tá? Ele usou fio. E a gente sabe que o resistor lá, ele é feito com um material que tem uma determinada resistência e o fio de cobre não tem essa resistência toda. Ele não se opõe ao fluxo de corrente. E o resistor ele é feito para se opor ao fluxo de corrente. Resumindo, sobrecarregou outra etapa do circuito da controladora e o cara deu sorte também que não queimou o motor, porque aumento de potência vai fazer aumentar a corrente lá no motor, e se a corrente
e se o aumento de corrente não for compatível com a corrente de pico do motor, vai fritar as bobinas lá. Tá certo? Então, não recomendo que vocês façam isso não. Agora, se vocês querem fazer, nada impede vocês. A bicicleta de vocês, vocês que gastaram, vocês vão ter que pagar para consertar, então fiquem à vontade. Mas eu não recomendo, porque o pessoal que faz isso lá no exterior, eles dominam esse assunto. Eles dominam, são gente que são ali aficionada nisso, certo? Eles vão lá, eles fazem, distribuem, e geralmente a maioria tem formação na área de eletrônica. A maioria deles que eu conversei com eles lá, a maioria tem formação na área de eletrônica. Ou são técnicos sênior ou master, ou são engenheiros eletrônicos. A maioria tem formação. Não é um cara que ganhou um ferro de solda de presente, aprendeu a soldar de qualquer jeito, é o rei da solda fria que está se metendo a fazer isso aí. É gente que domina o assunto, tá? Aqui no Brasil tem uns caras que dominam bem, mas tem uns aí que eu falo uma coisa, são meros curiosos. Então, você quer fazer, faça. Certo? Além das implicações técnicas que podem acontecer, tem as implicações legais também, né? Aí você decide. Galera, se vale a pena comprar ela, sim, vale a pena. Para mim valeu a pena comprar. Eu estou pensando em comprar mais uma nova e queria comprar uma usada para poder fazer vídeo, tá? Uma usada em boas condições, boa aparência, para mim poder fazer vídeo, tá certo? Mas eu queria comprar uma outra. Então eu recomendo que você compre, se você precisa de uma bicicleta versátil para que ela seja funcional para várias funções. A Souza é a ideal. A Souza, qualquer uma similar à Souza aí, tá? Mas a Souza é nacional, você acha a peça dela no Brasil, tá? Tem umas aí similar à Souza que você não acha nem parafuso para ela no Brasil. Trazem para cá e deixam as peças lá na China, tá? E quando você vai procurar uma revenda aí para comprar uma peça, o cara quer te sangrar, tá? Tem uma aí acho que é a Tesla, bonita, bicicleta, legal, bacana. Esse garfo dela aqui, tá custando hoje por 600, 700 reais. E não é desse tipo aqui, ele é hidráulico, ele é garfo comum, né? Só que ele é hidráulico, igual aqueles garfos simples, né? Ele não tem duas mesas, é só uma mesa só, certo? Então, sei, eu pretendo comprar a Souza. Eu queria comprar a Veloster, mas Veloster eu não gostei muito daquele garfo simples. Tem uma outra aí também, a Tesla também é bonita, mas também não gostei daquele garfo simples, apesar de ser hidráulico, né? Bem melhor que esse aqui. Mas eu prefiro continuar com a Souza, porque já estou acostumado com ela, já conheço ela de cabo a rabo, já sei as limitações dela, então, para mim, é uma bicicleta que eu tenho, deu umas cabeçadas no começo, mas já domino ela de 100% e recomendo a compra, certo? Ela não é, o seu Souza lá não fez para ser a bicicleta, ele fez para ser uma bicicleta popular e com preço acessível, e é uma das mais baratas do mercado, tá? Comparando com outras marcas que não tem a multifuncionalidade que ela tem, bicicleta barata, preço popular. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Quem não curtiu, quem achou interessante, curte aqui, deixa o seu like. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações de novos vídeos. E como sempre, compartilhe esse vídeo, que a sua dúvida pode ser a dúvida de milhares de pessoas. Aqui na praia vai chover. Tchau, tchau. Fui.